Sou Ciola, sou da área de qualidade de metais e vou falar um pouquinho para vocês sobre a inovação tecnológica e a área de qualidade, como é que a gente está se preparando, tanto a área de metais quanto a área de louça, com relação à inovação tecnológica. Antes de falar um pouquinho do que nós estamos investindo, vou falar um pouquinho sobre o conceito da Fábrica 4.0. Então, o que é a Fábrica 4.0? Muito se fala sobre a indústria 4.0, mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, o comércio era movimentado com produtos manufaturados em casa, em escala artesanal. Uma grande parte desses produtos manufaturados eram os tecidos produzidos em tear manual. Para ganho de escala, a tecnologia a vapor foi adicionada ao tear manual, mecanizando o processo, proporcionando o surgimento da indústria que motivou a primeira Revolução Industrial. Em 1870, teve início a segunda Revolução Industrial, destacando-se a utilização da energia elétrica para acionar linhas de produção. Essa revolução foi marcada pela expansão da produção em série, conceito utilizado na linha de montagem do Ford T. No final da década de 60, o controlador lógico programável, CLP, e a eletrônica foram integrados ao controle das máquinas, tornando-as mais flexíveis, avançando com a utilização de robôs e redes de comunicação nas linhas de produção, o que caracterizou a terceira revolução. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, começou a ser observada em 2010 devido à demanda de produtos personalizados e o fácil acesso às tecnologias habilitadoras. Rastreabilidade. Possibilita obter informações sobre o ciclo de vida do produto, desde a criação até o descarte. Visão artificial. Tecnologias ópticas utilizadas em processos de controle de qualidade ou assistência na fabricação. Cloud Computing. Utiliza recursos de computação da internet para realizar o armazenamento e o processamento de grandes conjuntos de dados. Cybersecurity. Medidas físicas e lógicas de segurança usadas para proteger a infraestrutura de ameaças. Big Data e Data Analytics. Gera conhecimento e valor a partir de dados de produção e identifica tendências e recomendações para otimizações dos processos. Simulação. Criação de uma fábrica no ambiente digital para otimizar a concepção e validação de uma estrutura de produção. Realidade aumentada. Fornece informações adaptadas ao contexto, mescladas ao seu campo de visão. IoT, Internet of Things, conectividade dos dispositivos no chão de fábrica diretamente na internet. CPS, Cyber Physical System, sistema que combina tecnologias cibernética, mecânica e eletrônica para melhoria do desempenho de fabricação. Manufatura aditiva. Recria cópia tridimensional de peças e protótipos, viabilizando a produção de peças impossíveis em processos convencionais. Robô colaborativo. Compartilha de forma segura o espaço de trabalho entre operadores e robôs. Manutenção preditiva. Analisa os dados e planeja a manutenção para evitar paradas inesperadas. Com isso, a nova indústria trará benefícios como ganho de produtividade, manufatura enxuta, personalização em escala sem precedentes, redução de custos, transparência nos negócios, aumento da segurança, redução de erros, economia de energia, conservação ambiental, fim do desperdício e aumento da qualidade de vida. Bem-vindo à quarta revolução industrial, o futuro da indústria. Bom, então como nós vimos, a Fábrica 4.0 já é uma realidade, a indústria. Então a indústria está se preparando para essas novas tecnologias e a área de qualidade não poderia ficar fora dessa nova revolução. Então vamos falar um pouco do investimento das fábricas de metais e louças. Começando pela sala de metrologia, nós adquirimos o equipamento, uma máquina tridimensional CNC, que ela tem condições de fazer medição de peças complexas, variadas, ela faz engenharia reversa, ou seja, você tem a peça e através da peça de uma medição você consegue fazer o desenho. Ela é uma máquina alemã, tanto em termos de tecnologia quanto em software. Ela pode medir ferramentas, peças e os próprios componentes. Passar um pouco como é o funcionamento dela. A gente tem um braço, esse braço tem um apalpador, o apalpador consegue medir esses contornos internos, o quadrado aqui, por exemplo, de uma cruzeta, o diâmetro interno, e automaticamente todos esses dados eles são
computados no computador, né? Eles são disponibilizados e automaticamente essas medições são colocadas na nuvem e qualquer um dentro da empresa tem condições de verificar as medições que foram realizadas. Um outro investimento é um perfilômetro. É uma máquina parecida com a máquina anterior, com uma tridimensional, porém ao invés de você ter um braço, você tem um apalpador e esse apalpador tem as mesmas características de medir daquela peça. A diferença é que ele faz medições de contorno. Ou seja, ele faz medições de peças que têm um contorno externo, né? Ou interno. Você pode fazer qualquer das duas medições. Aqui, por exemplo, um calibrador tampão, né? Ele tem condições de fazer medições de calibrador de rosca, né? Rosca externa. Aqui um brochador, né? De raiado, uma peça. E o funcionamento dela é parecido com a tridimensional, porém você faz um arraste deste apalpador na peça. E da mesma forma, todos os dados que são colocados, são medidos nessa peça ou nessa ferramenta, eles vão para o computador, do computador ele é disponibilizado na nuvem. Um outro investimento foi na parte de medição, não por contato, e sim por medição através de visual, sem ter o toque na peça. Essa máquina é uma máquina japonesa, né? É uma máquina Mitutoyo. Ela também tem condições de fazer as medições em peças seriadas, uma medição automática, e da mesma forma que as outras. Só que a única diferença é que eu consigo medir mais peças ao mesmo tempo. Então, ao invés de medir uma peça por vez, eu tenho condições de medir até 32, 40 peças ao mesmo tempo, no caso, por exemplo, de anéis, que eu posso colocar nessa mesa e ela vai escaneando. Dá para perceber aqui agora, né? Tem condições de visualizar no exemplo. Ela está medindo um anel, né? Ela mede vários anéis ao mesmo tempo, ele está escaneando. As medições vão para o computador, ele faz um comparativo entre a medição da peça e o desenho, e também fica disponibilizado na nuvem. Partindo agora para os laboratórios de qualidade, esse aqui é um laboratório da fábrica de São Paulo, ele tem condições de fazer qualquer teste, né, dos nossos produtos de metais sanitários, conforme as normas, desde torneiras, né, flexíveis, válvulas de descarga, testes de chuveiro, ele faz qualquer tipo de teste. Então vou mostrar um exemplo aqui de torneira. Esse teste de resistência ao uso, também ele é feito conforme as normas, né? Nós temos duas normas, uma para a norma de torneira e uma para a norma de misturador. Ele faz ensaios automáticos e ele tem capacidade de fazer até 40 ensaios ao mesmo tempo. Então, como que ele é feito? A gente coloca ele numa bancada, essa bancada ele vai fazer a abertura e o fechamento do ciclo, né? Que no caso de um quarto de volta, ele abre e fecha até 200 mil ciclos, que é o que a norma permite, porém os nossos cartuchos resistem até 500 mil ciclos. Um outro ensaio é da válvula de descarga, da mesma forma, todo o controle ele é feito automaticamente, né? De abertura e fechamento. Também a gente tem condições de fazer até 50 produtos ao mesmo tempo. Então o teste da válvula. Aqui ele está testando uma válvula duo, ele faz o teste de 3 litros por segundo e depois ele faz o teste de 6 litros por segundo. Então ele tem condições de fazer esses dois acionamentos. Também esses testes vão até 50 mil ciclos conforme a norma, só que as nossas válvulas suportam até 150 mil ciclos. Falando um pouquinho agora de um outro produto, é o flexível. Esse flexível que ele é colocado dentro de uma ducha, né, da ducha ativa. Ele é um teste que a gente faz em 100% de todos os lotes recebidos, são componentes importados. Nós recebemos esses componentes, fazemos por amostra até 30 mil ciclos, onde é dado, né, o golpe de ariete. O golpe de ariete é uma abertura e fechamento, onde você dá uma sobrepressão para ver se esse flexível suporta, né, uma vida útil. Então 100% desses produtos são testados. Falando um pouquinho agora da unidade de louça, nós vamos falar sobre a resistência mecânica dos aparelhos sanitários. Também é feito conforme a norma 15097, é um ensaio de resistência do assento. Então você tem do assento da louça, né? Então você tem uma força, né, uma máquina de tração até 200 kg por centímetro quadrado, é o que a norma exige, porém nossos produtos suportam até 500 kg por centímetro quadrado. Então nosso produto é muito superior à norma. Um outro teste é o teste de resistência ao uso do assento. O assento, a gente tem uma pressão que é dada no assento sanitário para suportar, para ver até quanto ele suporta. Ele tem que suportar até 20 mil ciclos, né? É um ensaio onde você está simulando o peso de uma pessoa ao utilizar o vaso sanitário, né? A bacia sanitária.
Então também até 20 mil ciclos é o mínimo que a gente faz. Também suportam, então mostra que o nosso produto está muito superior aí ao exigido pelo mercado. Um outro teste na área de louça é o teste do Slow Close, que é um teste de abertura e fechamento do tampa e do vaso sanitário, onde também ele é feito até 20 mil ciclos. Então ele faz abertura e fechamento da tampa e do vaso sanitário por 20 mil ciclos para ver quanto que aquela ferragem, né, do amortecedor ele suporta. E falando agora de tecnologia na qualidade voltada para a área de produção, não mais dentro dos laboratórios de qualidade. O que está sendo pensado? Isso aqui é um projeto para 2018, é um projeto onde aquele conceito que tinha de uma máquina tridimensional dentro da área de metrologia, esse conceito passa a ser feito dentro de uma área de fábrica, né, dentro da própria produção. Então esse equipamento tem condições de medir 100% das cotas, né, das cotas de um plano de controle, ele pode estar ligado diretamente ao controle estatístico de processo, ele pode gerar alertas para o operador quando existir alguma cota fora do especificado e você corrigir automaticamente um eventual erro, né? Então, como ele funciona? É muito parecido com a tridimensional, né? Através de um apalpador. Então, esse apalpador ele vai tocando na peça, fazendo um contorno. Através dele, você tem condições de saber se ela está conforme ou não o especificado. Então, é trazer o conceito de um laboratório para dentro da fábrica e depender cada vez menos do operador. E uma outra maneira de fazer essa medição dentro da fábrica, também da mesma forma que a outra, só que não por apalpador, e sim por sistema visual, escaneando a peça. Então, no caso aqui, um exemplo, né, a gente tem a mesma bica, aquela com apalpador, essa aqui com scanner. Ela está escaneando a peça, a gente tem condições aqui de verificar se a curva, né, se o diâmetro, se a curva, o comprimento, ela está conforme especificado. E também todos esses dados colocados dentro do computador, dentro da nuvem, da mesma forma que os outros, e você tem condições de saber se está dentro ou fora. E falando de montagem na fábrica, agora basicamente um projeto voltado para a falta de componente ou para produtos trocados dentro da embalagem. A gente está com um projeto também para 2018, estamos com um protótipo agora em 2017, que é verificar se algum componente está faltando dentro da caixa ou se tem algum componente trocado. Então, ele funciona da seguinte forma: a gente tem uma câmera, essa câmera ela consegue identificar todos os componentes que são colocados dentro da caixa e caso algum deles esteja ou fora do especificado, ou seja um componente trocado, ou faltando, ele dá um alerta e não libera a montagem para a fase seguinte. Então aqui é uma montagem de kit dos nossos torneiras e misturadores e aqui já é a caixa montada, que além do kit ele verifica se a bica e a cruzeta estão ou não dentro da caixa. E falando de projeto de melhoria agora de louça, né? Dentro da fábrica existem os ensaios da bancada funcional em 100% das bacias, tanto da parte dos 6 litros, né? Para verificar se o funcionamento da bacia, se a sifonagem é feita, e também o teste a vácuo. Essa aqui é a bancada que faz todos os testes funcionais na saída da linha de produção, né? do vaso, da bacia. E esse é o teste a vácuo, onde a peça é colocada, ela é vedada, né? Então você cria um vácuo e caso haja alguma saída de ar, isso quer dizer que você tem uma trinca ou um vazamento no vaso sanitário. E o projeto que está também para 2018 é a identificação de deformações, tanto na parte superior da bacia, também por um sistema automático. Então você tem aqui 4 sensores, onde ele vai medir tanto da parte transversal quanto da parte longitudinal, se existe alguma diferença no alinhamento da peça. E caso exista alguma diferença, esse produto vai ser rejeitado, não dependendo aí da ação do operador, e sim feito automaticamente. Aqui está uma simulação. Vai descer faz aqui a análise, né, as medidas. E aí depois dos 4 sensores analisarem, ele já dá o resultado se ele está linear ou não. E para finalizar, né, a gente queria deixar o seguinte recado. A Deca, a Duratex tem investido bastante em tecnologia,
né, nos últimos anos. A gente investiu aí quase uns milhões de reais aí para ter toda essa tecnologia, para nós estarmos preparados para a fábrica 4.0, mas não adianta nada nós termos tecnologia se os nossos operadores, se os nossos colaboradores não estiverem qualificados para usar essa tecnologia e principalmente ter a consciência que a qualidade é muito importante, tanto na parte de produto quanto na parte de serviço. Tá bom? Obrigado.